Fala, meus consagrados, minhas consagradas, estamos aqui para começar mais um vídeo de estudo das Escrituras Sagradas. É isso aí, vamos fazer a nossa parte, levar a mensagem, vamos levar o que a gente sabe. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar tudo aquilo para ajudar e também dar um ânimo para a gente poder fazer vídeo, até porque é tão difícil editar, gravar e tudo mais. Então vamos ao que interessa. Como o título do vídeo diz, esse vídeo é sobre a origem de Lúcifer, né, do diabo, Satanás, porque, enfim, eu vi algumas dúvidas lá no Facebook, né, da galera perguntando qual a origem de Satanás e tudo mais. E vi também um vídeo lá de loucura do Tico Santa Cruz, tirando onda, né, falando dos reptilianos, não sei o que. Então eu resolvi gravar um vídeo explicando um pouquinho do que eu sei, do que eu acho em relação a isso e do que a Bíblia de fato diz em relação a isso. Antes de começar, né, deixando bem claro, o termo Lúcifer, o nome Lúcifer não existe, certo? Não é o nome de Satanás, do diabo, do adversário, do inimigo, não é Lúcifer. Lúcifer o significado de Lúcifer é portador da luz. Na verdade, é porque em uma das traduções bem antigas, colocam o termo Lúcifer lá. Eles não traduziram o termo e deixaram do jeito do original e acabou dando a impressão de que aquele era o nome, entendeu? Só que não é o nome. Então, tal que se você pegar a sua Bíblia e ir lá, você não vai encontrar mais o nome Lúcifer na maioria das versões. Por quê? Porque foi um erro de tradução. Se eu deixar de traduzir a maioria dos nomes lá do hebraico, você vai pensar que é o nome de alguém, entendeu? Você vê lá um nome diferente, por exemplo, Shabá. Você, Shabá é uma pessoa, é um cara. Não é, entendeu? Shabá é descanso. Então, assim, toda vez que a gente deixa de traduzir, fica parecendo que é o nome de alguém, nome de algo, isso gera muita confusão. Então, o nome Lúcifer não existe, não está nas Escrituras Sagradas, então não tem como eu abrir aqui um versículo e dizer, Lúcifer não existe, porque não vai ter, entendeu? Na Bíblia, você pode procurar nela inteira, não tem o termo Lúcifer, então isso aí é uma invenção, vamos deixar logo de lado isso. Lúcifer não é o nome do diabo e de Satanás, então vamos esquecer esse negócio de Lúcifer. A gente usa o termo diabo, Satanás, para se referir a esse inimigo, e não Lúcifer. O termo diabo, vou até pegar minha cola aqui, é acusador, aquele que traz o mal, maledicência, é o que traz o mal, né? Então, o termo diabo, ele não tem no Velho Testamento. Lá nos primeiros livros não tem nada de diabo. Ninguém fala diabo, diabo, diabo. Quem fala é Jesus. Já no Novo Testamento, ele que utiliza a palavra diabo, que é aquele que traz o mal, é o acusador. Então, tal que teve aquele encontro, entre aspas, lá no deserto de Jesus e Satanás, em que ele fica acusando Jesus todo o tempo, acusando, você não é um filho do homem, então por que você não transforma essas pedras em pães? Entendeu? E ele também é um acusador porque, lá no caso lá também da mulher adúltera, o pessoal ficava acusando e queria matar ela. É o acusador, é aquele que vai acusar. E a gente vai ver mais sobre isso. O termo no Velho Testamento é Satanás. Satanás é o opositor. Lá no, se não me engano, é hebraico, né? A origem da palavra é adversário, o inimigo, entendeu? Por isso que a gente fala, o inimigo está me atacando, porque a palavra Satanás significa adversário, opositor. Então, o Satanás e diabo não é um nome de alguém. O nome dele não é diabo, o nome dele não é Satanás. Satanás é um adjetivo que a gente dá para ele. Como assim um adjetivo? É uma qualidade, entendeu? Por exemplo, se uma pessoa está te acusando, então você pode dizer, é o diabo, ela é um diabo, não é que o diabo esteja nela, mas ela é um diabo, ela está te acusando naquele momento. E uma pessoa que é teu adversário é Satanás. Então o povo daquela época, quando ia falar de um adversário, o Satanás, não que é uma pessoa, mas o adversário, entendeu? Imagina um time de futebol. Tem o seu time, tem o time adversário, tem o time Satanás, entendeu? Então é uma palavrinha que é um adjetivo, uma qualidade que você dá a pessoas, coisas, enfim, de modo geral. Não é um ser específico, um único ser, entendeu? Então todo aquele que for adversário é Satanás. A prova disso está lá em Mateus capítulo 16, versículo 23. Vamos primeiro logo lá. Lembrando que eu não sei nada disso aqui decorado, tá bom? Eu sei do conteúdo dos versículos, vou lá, procuro o endereço e passo aqui para vocês, tá bom? Esse negócio de você ver pastor, padre, esses líderes que decoram tudo e você, meu Deus, fulano de tal entende demais.
decora, sabe tudo decorado. Gente, decorar onde está o texto não adianta de nada. O que vale é o entendimento mesmo que a pessoa tem ou não tem, né? Então tá, o que o pessoal lá da Universal, Mundial, sabem decorar da Bíblia inteira, mas vai ver as práticas, né? As obras, pelas obras que você prova quem é quem. Mateus capítulo 16, versículo 23 diz assim, ó: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aqui, ó, vou ler um pouquinho antes para a gente pegar tudo, né? Versículo 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Ó, religião, religião, religião. E fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, vem aqui, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, ou seja, para trás de mim, adversário, para trás de mim, aquele que se opõe. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então, naquele momento, Pedro era Satanás. Mas não é porque o Satanás entrou nele, entendeu? É porque ele, na visão de homem, ele pensava assim: morte é coisa ruim, então não vou deixar que meu mestre morra, vamos impedir que isso aconteça, entendeu? Só que Jesus, ele já sabia da causa e consequência do evangelho. Assim como hoje em dia, quando você fala do evangelho da verdade, você vai sofrer por conta da verdade. Então, Jesus sabia que a consequência da verdade era a cruz, era o sacrifício. Então, qualquer coisa que fosse fora disso, ele iria sair do caminho e aí, enfim, seria coisa dos homens e iria deixar de fazer a vontade de Deus, entendeu? Por isso Jesus diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Certo? Mas deu para entender, né? Pedro foi chamado de Satanás, mas ele não era Satanás. Ele era um adversário à vontade de Deus, porque ele estava tentando convencer Jesus a não fazer a vontade de Deus. Entendeu? 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 Vamos lá. Essa parte ficou bem clara. Satanás e diabo é um adjetivo, uma qualidade que qualquer pessoa ou várias pessoas podem ter. Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: agora vamos lá iniciar a questão histórica, de onde é que vem o diabo, o acusador mesmo, o cara lá, o cidadão. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então aqui a gente vê que tinha uma serpente lá, né, uma cobra, e essa cobra, ela se opôs à vontade de Deus, porque Deus disse para eles não comerem, a serpente disse para eles comerem. Então, naquele momento, como a serpente era uma opositora, o que ela foi, como a gente acabou de ver no caso de Pedro, ela foi um Satanás, foi um opositor, entende? A serpente estava na qualidade adversária da vontade de Deus, então logo ela era Satanás, entendeu? Naquele momento era adversária, Satanás. Isso não quer dizer que essa serpente seja o líder, também não quer dizer que não seja, né? Mas deu para entender, né? Por que ela era Satanás? Porque ela estava contra a vontade de Deus. É sempre importante você entender o significado das coisas. Entender, não é só decorar. Ah, ali era Satanás. Mas por que era Satanás? Entendeu? Versículo 14 e 15 desse mesmo capítulo diz assim, ó: então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso,
Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, ou seja, tanto os animais de casa quanto os da selva. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Dando a entender que tinha pata, né, de que andava e tudo mais. Parecido com os dragões, talvez por isso os japoneses, os orientais usem tanto os dragões, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Perceba, a inimizade entre a serpente, o adversário, e a mulher. Então, quando você vê as características de Satanás, você vai ver inimizade entre esse Satanás e a mulher. Ele não gosta da mulher e a mulher não gosta dele, certo? E está dizendo que entre Satanás e a descendência dela, da mulher. Então, todos os seres humanos serão inimigos da serpente de Satanás e Satanás será inimigo de todos os seres humanos. É o que está dizendo aqui, né? Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, Deus colocou, né? Aqui não está explicado como é isso, mas Deus colocou, a partir daquele momento, de que os opositores, Satanás, a serpente e a descendência da serpente, né, que eu não cheguei a enfatizar, entre a sua descendência, ou seja, os filhos de Satanás, aqueles que vêm da linhagem de Satanás, são inimigos dos da linhagem do homem, dos homens, certo? Duas linhagens são inimigos, né? E você lhe ferirá o calcanhar. E também ele colocou aqui como se o homem tivesse domínio entre a questão de estar superior, de alguma forma superior a Satanás, porque conseguia pisar. Inimizade entre Satanás e a mulher. Isso aqui foi um dos castigos para Satanás. A gente vê uma dica aí, tá bom? Não é certeza que seja sobre isso, mas o que eu pensei quando eu li esse versículo hoje mesmo, hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu nunca tinha pensado nisso. A maçonaria, ela não aceita as mulheres em funções, né? A mulher, no máximo, vai lavar algumas coisas, limpar lá, mas ela não tem mulher maçônica, entendeu? Não aceita mulher nos cargos de liderança. Então, a maçonaria, ela tem inimizade com a mulher. Então, isso é uma dica de que a maçonaria é de quem? Da descendência da serpente, certo? Se ligou aí? E outra dica também, isso é bem importante, tá bom? Outra dica, 1 Coríntios, eu não vou explicar sobre maçonaria aqui, se você quer que eu comente sobre isso, comenta aí embaixo, tá bom? Porque maçonaria também é um tema grande. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Pois Deus, é Paulo falando, tá bom? Pois Deus não é Deus de desordens, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Algumas versões assim, em todas as igrejas, né? Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso a uma mulher falar na igreja. Se você é novo no canal aqui, saiba que eu não considero Paulo um verdadeiro apóstolo. Para mim ele é falso, ele não teve aquele encontro com Jesus, não teve nada daquilo. Se quiser que eu comente sobre isso, comenta aí embaixo, não tem como eu falar sobre tudo no vídeo, né? Mas aqui, a religião atualmente ela é baseada nisso. Então, tal que a maioria das igrejas, né, da religião não aceita líderes mulheres, pastoras, por exemplo, não aceita. Algumas aceitam, como Sara Nossa Terra, algumas dessas batistas renovadas aceitam, mas a maioria não aceitam. Por que eles não aceitam? Por conta de Paulo. E Paulo está ensinando aqui o mesmo ensinamento lá do judaísmo, do farisaísmo, né? Que é o quê? A mulher não tinha vez, a mulher era apedrejada, entendeu? A mulher não tinha vez de falar, era toda coberta, entendeu? Então a religião tem algo contra a mulher. E assim como a serpente tem inimizade com a mulher. Então isso já é outra dica de que a religião é algo ruim e de que Paulo aqui, ao ter inimizade com a mulher, ele teve uma das características de quem?
dos descendentes da serpente. Não estou dizendo que ele é literalmente descendente da serpente, mas eu estou dizendo que ele absorveu e ensinou coisas contra as mulheres que vinham da religião, judaísmo, farisaísmo, que ele estava trabalhando para o time inimigo, entendeu? Que ele estava replicando aquela doutrina maligna de ser contra a mulher. Então, é isso aí. Aí, outra coisa lá de Gênesis também, né? Eu nem coloquei nas minhas anotações, mas eu queria comentar. Vou comentar, não vou ler não, todo mundo sabe disso. O pessoal confunde muito, porque Paulo fala, né, que a mulher tem que ser submissa e tudo mais, né, que ele está baseado nisso. Submissão lá também tem a ver com ela não poder falar na igreja, na congregação. Tipo, se junta um monte de gente para falar de Deus, a mulher tem que ficar calada. É o que Paulo está dizendo. E se você faz o contrário, você está indo contra Paulo, tá bom? Então não brigue comigo, brigue com Paulo lá, que você ama, que você adora. Então o que acontece? E ele fala de submissão e o pessoal acha lindo, né? Mas vamos lá. O que o pessoal confunde muito, né? E Paulo talvez tenha sido... E ele usa isso como justificativa. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para seu marido e ele a dominará. Deus disse isso para a mulher. Aí muita gente acha que isso é um mandamento de Deus, mas não é mandamento de Deus. Por que eu digo que não é mandamento de Deus? Vou explicar para você. Existe uma diferença entre mandamento e castigo. Mandamento é aquilo que alguém te diz, manda, dá ordem e você tem que fazer. Então, por exemplo, amar o próximo é um mandamento, então você tem que amar. Não adorar imagens é um mandamento, então você não pode adorar imagens em hipótese nenhuma. Castigo é a pessoa dizer, olha, você vai sofrer, e você sofre. Mas, tipo assim, não é uma ordem para você sofrer, é apenas uma punição que vai acontecer, mesmo você não querendo e não lutando para que aconteça, entende? E é isso, a diferença é essa. Mas não quer dizer que em nenhuma hipótese você vai se livrar daquilo, não. Vou dar um exemplo bem prático para você entender. Houve 3 castigos aí. Teve o da serpente que a gente leu. Eu não vou ler os outros 2, senão vai ficar muito longo, esse vídeo já está longo. Tem o castigo para o homem. Qual é o castigo para o homem? Você lembra? O castigo do homem é trabalhar para ter o seu sustento. E ele ainda fala que é das plantas, da agricultura. Deixa eu até ler aqui onde é que está. E o homem declarou, é o versículo 17, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com sofrimento. Então, isso aqui é um castigo. Por que não é um mandamento? Porque se fosse um mandamento, um homem não poderia largar o trabalho agrícola. Ele não poderia parar de fazer agricultura, porque se ele parasse, seria um pecado. E Jesus não vivia de agricultura. Se isso aqui fosse um mandamento, Jesus estaria pecando. Jesus, além de não estar pecando, ele ainda disse para você assim, ele disse, olha, as aves do céu, que elas não ninham, nem trabalham, e Deus dá tudo. Ele diz basicamente para a gente largar o trabalho e ensinar o evangelho, a verdade. Esse que é o trabalho, e não o trabalho agrícola. Por que ele falou isso, mesmo Deus tendo dito isso? Porque aquilo era o castigo, entende? Por isso que o homem trabalha até hoje, para ter seu sustento, porque foi um castigo de Deus. Mas isso não quer dizer que eu não possa largar meu trabalho. Eu posso, entendeu? Não é um pecado largar o trabalho. Inclusive, ao meu entender, um dos mandamentos de Jesus é isso, você largar tudo e ensinar o evangelho, porque você tem pouco tempo, então vai. Então, entendeu a diferença? Castigo, você vai acontecer, não por sua vontade, mas você pode sair fora. Como, por exemplo, a questão das dores da gravidez, para a mulher não sentir isso, só não engravidar, entendeu? Lógico que tem a questão lá das dores que a mulher sente, né, da cólica, mas a da gravidez em si, ela é só não engravidar. E
a questão da dominância do homem é um castigo para a mulher. Então, por isso que o homem, na teoria e no modo geral, né, óbvio tem exceções, ele é mais forte, o pulmão ele respira mais, tudo mais. Nos esportes a gente é dividido por conta disso. Ele é diferente e o homem está sobre a mulher. A cultura é sobre a mulher. Tipo assim, por isso tem muito assédio sexual, assédio moral. Então, o castigo que existiu é isso, que o homem acabou ficando mais forte do que a mulher e por isso dominou sobre ela. Mas isso não quer dizer que a mulher tenha que obrigatoriamente não fazer nada, não poder falar, não poder se expressar. Então, tá com Jesus quando foi lá com Marta e Maria, o ensinamento de Jesus com Marta e Maria era dizer que Marta, que cuidava das coisas de casa, não escolheu a parte certa, e que Maria, que estava ouvindo a palavra lá do Evangelho, ela escolheu a parte certa. Então, a parte certa não era ser a submissa lá, de ficar lavando as coisas e tudo mais, era de seguir o Evangelho. Entendeu? Entendeu? É isso. Eu queria dizer dessa questão do castigo e mandamento, entendeu, né? Quando Deus disse era um castigo, não um mandamento, então isso quer dizer que mulher não é obrigada a, sempre não poder falar, não, entendeu? Lógico que assim como uma mulher vai respeitar o homem respeita a mulher. Respeitar, entendeu? A submissão da mulher é uma consequência natural e de algo que Deus provocou, e não do querer dela, entende? Aqui, ó. Ainda em Gênesis, versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então perceba aqui, ó, teve a serpente. A serpente foi castigada. Depois que a serpente foi castigada e retirada do Éden, Deus colocou um querubim para guardar o Éden e uma espada flamejante, que não estava com querubim, ela ficava protegendo o Éden e o querubim lá, protegendo o Éden. Perceba que a serpente desceu e o querubim era outra pessoa. Isso aqui é importante, preste atenção. Vamos lá em Ezequiel capítulo 28, versículo 11. Diz assim, ó: esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga em lamento a respeito do rei de Tiro. De quem é essa passagem do rei de Tiro, né? E diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Quem? O rei de Tiro. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Opa, é aqui que o pessoal pega. O pessoal diz que aqui é falando sobre Lúcifer, Satanás e tudo mais. Por quê? Porque diz aqui, ó, que estava no Éden, no jardim de Deus. Mas vamos ver se é isso mesmo. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sarde, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião. Pergunta: quem é que era querubim guardião? Era a serpente? Não, né? A serpente desceu, que foi a que fez mal, e o querubim ficou lá. O querubim estava fazendo o que era certo. Ele foi lá, foi mandado por Deus, e ele era o protetor. Então perceba que aqui já são duas pessoas diferentes. Tem a serpente, que foi Satanás, por quê? Porque ela opôs-se a Deus. E teve o querubim que estava fazendo a ordem de Deus. Então perceba que já é uma diferença. Por que eu não posso dizer que esse versículo aqui fala sobre o Satanás? E não, ou pelo menos não posso dizer que Satanás era a serpente e isso aqui ao mesmo tempo. Porque a serpente caiu primeiro e o querubim ficou. Esse querubim guardião aqui não é a serpente, certo? A gente acabou de ler. Pois para isso eu designei, ou seja, o que Deus ordenou lá, o que a gente acabou de ler. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Eu não sei se a pronúncia é essa. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Aqui já bate mais com o rei Tiro, de forma propriamente dita, e não ao querubim. Por isso, o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião do meio das pedras fulgurantes. Eu acho que é fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza
e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Como é que a serpente lá poderia ser um espetáculo se nem existia reis ainda, entendeu? Então aqui também é outra diferença. Por meio dos seus muitos pecados, o seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, reduziu você a cinza no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se ao vê-lo, chegou ao seu terrível fim. Você não mais existirá. Então aqui a gente vê que fala sobre o guardião lá, querubim, e não sobre a serpente. Acho que ficou bem claro isso. E que esse querubim, né, ele foi usado como uma alegoria para falar sobre rei Tiro, entendeu? O rei Tiro é um cara lá. Enfim, por isso que aqui a gente entende que não é sobre Satanás. O que a gente poderia pegar aqui como se fosse Satanás? Se de fato tiver acontecido isso com o querubim, literalmente dele ter sido, depois de Deus ter dito, guarda aí o Éden, ele ter se rebelado e se jogado aqui na terra, né? Mas não tem como eu dizer que aqui é Satanás, porque parece mais uma alegoria com o rei Tiro, tá bom? E que não é a serpente, isso sem sombra de dúvidas. Colando com essa parte aqui que foi lançado o querubim na terra, tem outro texto que parece-se com isso, que pode ser que esse querubim tenha alguma coisa a ver, não tenho certeza, mas vamos lá. Gênesis capítulo 6 diz assim: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhos, isso aqui é lá no início. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então, filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tiveram filhos com elas, né? Que é o que diz aqui. Então, escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120. Naqueles dias havia Néfilins na terra, e também posteriormente. Ele disse, naqueles dias e também posteriormente. Eu não tinha notado, mas ele disse que não só naquele tempo, mas também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Então, esses caras aqui, filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens, ou seja, sexo. E aí elas tiveram filhos, e os filhos dessa união. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, esses caras dessa união, eles eram melhores que a gente e eles conseguiam se destacar. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Certo? Bem claro aí. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Então, quando teve essa união e nasceram aqueles filhos, Deus mandou o dilúvio para acabar com essa bagunça. Então, Deus não gostava desse fruto. Perceba o termo filho, as filhas dos homens, né? Filhas dos homens são seres humanos, né? Mas tem outros ali que são chamados filhos de Deus, que não são filhos dos homens. Então, isso significa que aqui, ao meu entender, eram seres que não são da terra, certo? Pode ser anjos, eu acho que são anjos, né? Que não são da terra, que tiveram filhos com os homens e aí geraram heróis, gigantes, né? Que são os Néfilins, né? Os heróis da época, os gigantes, por conta dessa união aí, duas raças e tudo mais. E aí você me pergunta, mas aqui não está dizendo que eles são de homens, só diz filhos de Deus e filhos dos homens. Como é que a gente pode ter certeza, né? Ou pelo menos quase isso. Lá em Jó, capítulo 1, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, os filhos de Deus, ó, o mesmo termo utilizado lá em Gênesis, veio também Satanás. Quem é Satanás? Lembra lá, é o opositor, alguém que era adversário de Deus naquele momento. Quer dizer que era a serpente? Não sei, provavelmente não. Por quê? Porque a serpente foi isolada lá no Éden.
Então aqui é outro opositor, provavelmente, porque olha a liberdade que ele tinha. Então perguntou o Senhor a Satanás, né? Diz, ó, no dia em que os filhos de Deus apresentassem perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Entre os filhos de Deus estava lá Satanás. Então, provavelmente não era a serpente, né? Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, dois fatos interessantes aqui. Que esse encontro não foi na terra, porque Satanás disse que veio de rodear a terra, né? E outro fato, então, esses filhos de Deus estavam num local que não era a terra, né? Então, eles não eram seres humanos, provavelmente, pelo que a gente acabou de ler, né? Porque Satanás estava no meio deles também, né? E também que provavelmente aqui não é a serpente, né? Então, Satanás, sempre que fala Satanás, não é sempre que significa serpente, porque esse cidadão aqui provavelmente não era a serpente, porque a serpente foi expulsa. Como é que Satanás iria sair da terra e ir lá diante de Deus se ele já tinha sido condenado? Entendeu? Então, aqui provavelmente é outra pessoa que também era adversário de Deus, outro ser, né? Então, vamos lá. Filho de Deus não são seres humanos. Qual é o meu entendimento sobre isso? Existe um livro chamado Livro de Enoque, que é chamado de livro apócrifo, um livro que o pessoal considera falso, que não está aqui na Bíblia, nas escrituras que a gente considera como sagradas, nem na Bíblia evangélica, nem na católica, porque existem duas Bíblias, não sei se você sabe, nenhuma das duas tem um livro de Enoque. E é o que acontece? Nesse livro de Enoque, fala sobre esse encontro dos filhos de Deus com as filhas dos homens e diz como é que ocorreu, ele dá detalhes. Ele diz que esses filhos de Deus eram anjos, né? E bate com o que está dizendo aqui, porque entre os filhos de Deus estava Satanás, e a gente sabe que Satanás é um anjo, né? Então vamos lá. O que acontece? Lá fala mais claramente sobre esses anjos e diz, né, dá até o nome deles, de cada um, como é que eles fizeram, diz que eles ensinaram a gente a utilizar ferramentas, a construir coisas, a fazer rituais de religião, né, igual a gente vê lá na igreja, liturgia e tudo mais, e a gente a ter armas, a gente a fabricar coisas, entendeu? Ensinou a gente tecnologia, modernidade, entendeu? A gente teve um avanço tecnológico com esses anjos, coisas que Deus não queria que chegasse na gente, e a gente vê que não está uma situação legal, né, pessoal? Então, lá nesse livro, fala desse encontro, e diz que esses anjos, porque eles vieram aqui, fizeram sexo com as mulheres, ensinaram tudo isso, e esse sexo provavelmente era estupro, provavelmente esses anjos aqui fizeram uma festa, dominaram sobre os homens, porque eram vistos como deuses, né, aqui, fizeram uma festa aqui, Deus por isso condenou eles. Então, vamos lá simplificar mais ainda as coisas. Perceba que em nenhum momento de todos os versículos que eu li, fala sobre Satanás estar lá no céu e dizer, ei cara, ó, Deus não é legal não, Deus isso, Deus é aquilo, e é eu que quero ser Deus. Porque o pessoal diz, Satanás queria ser como Deus, por isso ele foi expulso do céu. Não diz isso, né? A gente não leu nenhuma parte dizendo que ele queria ser como Deus. Não tem nada a ver. O que a gente está vendo aqui é que teve esses filhos de Deus que vieram para a terra e bagunçaram. E nesse livro de Enoque, diz que o motivo deles serem condenados, ou seja, o motivo de Satanás, os Satanás e o Satanás líder e seus anjos serem condenados, não foi porque quiseram ser como Deus, mas sim porque eles estupraram mulheres, ensinaram mentiras, entendeu? E deram ensinamentos errados aos homens, fazer ídolos, entendeu? Por corromper a humanidade e também pelo fruto advindo dessa união, né, dos dois, homem e anjo, que Deus condenou o diabo, o Satanás, os anjos que vieram do céu. E esses anjos que estavam aqui ficaram aprisionados em algum local da terra. Pode ser um local específico, uma outra situação espiritual, talvez por isso a gente não vê, mas eles estão por toda parte, ou podem estar por toda parte, porque eles podem estar aprisionados em outro plano, esse tipo de coisa. Mas o certo é que Deus não permitiu que eles voltassem ao céu, porque eles bagunçaram. E o que acontece? Quando você olha e diz, Deus condenou Satanás porque ele queria ser como Deus. Você coloca Deus como um julgamento meio que prepotente, autoritário demais, entende? Mas não, Deus julga de acordo com as obras, as atitudes. Se Satanás foi condenado, foi porque ele fez algo. O que ele fez? Tem essas duas passagens. Tem lá porque ele convenceu Eva
de comer o fruto, né? Aquele Satanás, a serpente, foi condenada por isso, e os anjos foram condenados por quê? Porque eles fizeram sexo com as mulheres e bagunçaram aqui na terra, certo? Aí você me disse, Sebastião, como é que você usa um livro apócrifo de Enoque para uma crença, uma teoria? Eu sei que vocês estão meio que habitolados a entender como sagrado apenas a Bíblia, Eu tenho aqui, ó, não é que eu tenho aqui o morro de ódio da Bíblia, não, tem um monte aqui, ó, eu leio, tá aqui, ó. Eu gosto das escrituras sagradas. Só que você não pode achar que tudo que está aqui é verdade, que todos os livros, são vários livros, e também não pode achar que só a verdade só está aqui, entendeu? Porque aqui às vezes fazem referência a outras coisas que não estão aqui. Existe a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Então, qual é que é a sagrada? Entendeu? Então você tem que ter um discernimento aí. Vou explicar em próximo vídeo, se quiser comenta aí sobre isso. Mas o fato é que se você acredita nessa Bíblia aqui e que tudo que está aqui é verdade, coisa que eu olho livro por livro, sabe? Eu faço um julgamento mesmo. Saiba que lá na Epístola de Judas, que não é o mesmo Judas, lá é outro, tá bom? Capítulo 1, versículo 14. E se você crê que a Bíblia é verdade, você vai crer no que eu vou ler. Diz assim, ó, Enoque, o sétimo a parte de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. O que é que tem a ver esse versículo que eu li? Essa passagem está lá no livro apócrifo que as pessoas tiraram da Bíblia e dizem que é falso. Não estou dizendo que ele é verdadeiro. Mas se aqui está escrito, e esse cara aqui considerou como verdadeiro, e você considera esse cara aqui como falando tudo verdade, então você tem que considerar que o outro livro também é verdade. Entendeu? Você tem que, no mínimo, considerar. Beleza? É isso. O outro livro que não está aqui foi citado por Judas. Entendeu? Esse Judas aqui que não é o que traiu Jesus. Então, por isso, a gente tem que ler lá. Por isso que eu li e por isso que eu vi isso. Entende? Então, existe a chance daquilo ser verdade, o que eu estou falando, ser verdade em relação a essa teoria de que os anjos foram expulsos do reino dos céus ou bloqueados de voltarem por conta dos sexos, estupros e tudo que ensinaram aqui. E agora sobre o termo, o pessoal fala tanto, né? Reptilianos, não sei o que mais lá, todo aquele assunto dos répteis, pessoal verde e tudo mais. Será que tem alguma base nas escrituras? A gente leu lá em Gênesis que falava sobre a descendência da serpente, né? E a gente também leu lá em Gênesis capítulo 6 de que os filhos de Deus fizeram filhos com os filhos dos homens e nasceram seres híbridos ali, né? Entre os dois que eram os heróis da época. Então será se aquele termo reptiliano, que o pessoal tanto fala, meu Deus do céu, reptiliano, será se tem alguma base nas escrituras? Você está vendo que já está se encaminhando para isso, né? Então vamos ver mais um pouquinho. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 7, quando João vai falar com os fariseus, ele diz assim, ó, João, quando viu que muitos fariseus e saduceus religiosos, entenda, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Chama os religiosos de raça de víboras, né? E aí o que acontece? Esse texto geralmente passa batido pela gente, porque atualmente a gente já tem um compreendimento de que quando fala raça de víboras, você está chamando a pessoa de uma pessoa ruim, entendeu? É que nem dizer, isso é uma serpente, isso é uma cobra, né? Cobra no sentido de ser traiçoeiro, ser ruim. Ou que nem quando a gente fala, esse cara é muito burro, ou seja, desprovido de inteligência. Então, quando a gente lê raça de víboras, a gente já liga logo a uma pessoa ser ruim, como se fosse um xingamento, né? E o que acontece? Isso acaba bitolando a gente, que a gente vê só o xingamento. Mas percebe que ele utiliza o termo raça e de víboras, das serpentes, dos répteis, né? Ele diz que é uma raça dos répteis. E a gente acabou de ler lá de uns seres híbridos, fizeram união, e que diz lá que naquele tempo e posteriormente, né,
E vimos também que Deus que mandou o dilúvio por conta desses híbridos, por conta dessa união, por conta da bagunça que ocorreu aquilo ali. Então Deus é contra isso, certo? São adversários de Deus. São o quê? Satanás. Então, tem algo importante aí, né? E aí, João usa com os religiosos de raça de víboras. Vamos lá ler Mateus capítulo 23, versículo 33, assim, ó. Jesus já, né? Serpentes, raça de víboras, raça. Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu lhe estou lhe avisando, profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. Jesus também chamou de raça de víboras, certo? Então, qual é o raciocínio? Talvez, não estou dizendo que é certo. Naquele tempo, o termo raça de víboras não fosse conhecido como é hoje. E talvez os primeiros a usarem fosse João e Jesus. Ou era comum naquela época, falando literalmente raça de víboras, uma raça de répteis, uma descendência de répteis. Qual réptil? Réptil, a serpente. E aí tem dois significados aqui. Tem um significado conotativo, ou seja, aquele figurado, que é o quê? Por que seria a raça de víboras? Porque são filhos do diabo. Por que filhos do diabo? Porque eles seguem a vontade dos opositores, do opositor, do diabo, do capiroto. Então, por isso eles são raça de víboras, porque eles são pessoas ruins. Entende? Então, a religião, raça de víboras, né? Filhos do diabo, porque desobedecem a Deus e obedecem ao diabo. Né? Esse é o sentido conotativo, figurado que a gente pode sim ter, e pode ser que seja somente isso, né? Mas há a possibilidade, eu não posso ser leviano e dizer a você que não existe, de ser algo literal, dele dizer que literalmente aqueles líderes, que não eram muitas pessoas, fossem literalmente descendentes lá daquela união, lá do Gênesis capítulo 6, que a gente acabou de ler. Entendeu? Que disse que tinha naquela época e posteriormente, e pode ser que literalmente eles sejam descendentes dessa união, certo? Existe a possibilidade, não estou dizendo que é, sabe? Eu acho bem difícil ser, mas pode ser que tenha algum, pelo menos um ou duas pessoas que sejam assim até hoje, né? Eu não tenho conhecimento de tudo, eu estou me baseando apenas nisso aqui. O mundo tem um conhecimento enorme, eu só morei em 2 cidades, estou no Brasil, não sou rico para sair viajando, pesquisando. Os livros que eu tenho são esses, então meu conhecimento é muito limitado. Então pode ter mais coisas que a gente não sabe, mas que nas escrituras dão indícios para essas duas interpretações. Então, quem fala lá reptiliano e tal, que você fica, meu Deus do céu, é só teoria da conspiração, pode ter um fundo de verdade nisso, entende? Porque a gente vê no mundo muitas coisas dando a entender que isso existe, como, por exemplo, a questão quando você vai assistir um filme de super-herói, essas coisas, que aí lá o pessoal são seres com superpoderes que andam no meio de nós, entende? Como os heróis da época de Gênesis, entende? Então, muitas coisas ao nosso redor dão indício disso, e nas escrituras tem uma pontinha que lhe leva a crer que possa existir isso. Então não vejo também descartando toda a teoria da conspiração. Eu acho que a maioria das teorias da conspiração é tudo mentira, né? Aquele negócio de guerras e tudo mais. Eu acho que não vai ter aquilo de matar 1/3 da população. Eu não acredito naquilo. Mas eu também não posso ser leviano e dizer para você que não existe essa raça, porque pode ser que tenha. Então, já estou há muito tempo falando aqui, vou finalizar agora, já li tudo. O último texto para finalizar, né? É muito texto, pessoal. Ezequiel capítulo 8, versículo 1 ao 10, diz assim, ó. Esse é o outro texto. Esse que eu citei da raça de víboras, nunca vi ninguém falando sobre isso, tá bom? Você pode procurar no YouTube, eu acho que não existe, tá bom? Até porque eu não pesquiso muito no YouTube, mas eu acho que ninguém nunca falou, tá bom? Eu que estou falando para você agora e tá lá. O versículo que eles usam geralmente é esse aqui, ó. Ezequiel capítulo 8. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano Senhor veio sobre mim.
Vou ler rápido, só a parte importante eu paro. Olhei e vi uma figura como a de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo. Ele era como fogo, e dali para cima sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus... E em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Deus tem ciúmes, né? Percebeu aí? Então ele me disse: Filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca ciúme de Deus. Então, tudo isso são coisas aparentes. Ele viu no altar, ele entrou e viu assim, ó, escancaradamente. E ele me disse: Filho do homem, você vê o que estão fazendo, as práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Então, fala sobre o quê? Religião. As coisas aparentes, abominações, ídolos, coisas ruins na religião. Em seguida, me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. Buraco, agora é coisa escondida. Ó. Ele me disse: Filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: Entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá desenhados por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais mais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Oh, essa versão aqui já comeu a parte aqui, ó, de criaturas rastejantes. O que é criatura rastejante, gente? O que é criatura rastejante? São as serpentes, né? Deixa eu pegar aqui a outra versão aqui. Entrei e vi, eis todas as formas de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Certo? Parou aí, não vou ler mais. Tem outras coisas importantes? Tem. Mas eu queria mostrar aqui o que fala ali, né? É difícil, né, de traduzir. Mas ele fala que na parte exterior, ídolos, ele entrou, viu ídolos, causavam ciúmes. Quando ele escavou o muro, tinha o quê? Tinha a parte das serpentes, répteis, pintados por dentro. Então, a gente pode ir forçando aí bastante. Esse é o texto que é mais comum, sabe? O pessoal usa muito isso aqui para falar dos reptilianos. Pode dizer o quê? A religião por fora causa ciúmes, mas quando a gente vai escavar e ver por dentro o que está por trás dessa religião, a gente vê que tem o capiroto, Satanás, o diabo, né, influenciando na religião, e por isso a religião faz tudo de errado, entende? E o que acontece? E aí vê répteis. E aí répteis pode ter de novo dois sentidos. Pode ser literalmente pessoas reptilianas e tudo mais. Ou pode ser também pessoas que seguem a serpente, os filhos do diabo, no sentido conotativo de ser simplesmente seguidores do diabo. Mas existe a possibilidade de, a causa disso, que existe uma descendência de reptilianos. Por isso que existe a teoria tão forte e fala em vários lugares, tá bom? Fique bem atento. É isso, né? Vídeo longo, vou resumir aqui em duas partes, rapidinho. O que a gente viu? Lúcifer, nome Lúcifer, não existe na Bíblia, nas Escrituras, de forma geral. Não existe nome Lúcifer, não é o nome dele. Lá no livro de Enoque tem o nome dos anjos, tem Azazel, que inclusive você vê em vários desenhos, Azazel, né? Azazel, Eiliel, tem vários nomes lá, que Samael, acho que também está lá, não tenho certeza se Samael está, mas acho que sim. Tem lá o nome dos anjos lá em Enoque, mas nenhum deles é Lúcifer. Então, o nome Lúcifer não é o nome do diabo. A gente viu que termo diabo, termo Satanás, não é o nome de alguém. É uma qualidade. Todo aquele que se opõe a Deus é um Satanás, é um diabo, por isso que Pedro foi chamado de Satanás. Mas isso não significa também que não exista alguém contra Deus. Existem sim os anjos, que a gente viu aqui no embasamento que eu dei, que eles foram expulsos do céu, porque bagunçaram aqui com as filhas dos homens,
E essa foi a punição de Deus, e não porque quiseram ser como Deus. Esse foi o motivo real que eles bagunçaram. Então existem esses anjos sim, e provavelmente existe um líder deles, que é o inimigo, o adversário mesmo da gente, que fica planejando coisas contra a gente. A gente viu isso também. A gente viu que existe embasamento sim na Bíblia para falar lá dos reptilianos, mas vê que também não é tão claro assim, então a gente tem que ter um cuidado, né? E é isso, várias informações aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sei que é longo, eu sei que é muita coisa, mas eu me esforço aqui para trazer todo o conhecimento que eu tenho, que não é muita coisa, mas eu resolvo trazer para não guardar para mim. Não quero morrer com esse conhecimento. Comenta aqui embaixo se você gostou, qual é a dúvida, curiosidade que você tem. Se você quer saber sobre a maçonaria, comenta aí. Se você quer saber sobre Paulo ser um falso apóstolo do que eu falei, comenta aí. Se você quer saber por que a Bíblia eu considero que ela não é totalmente verdadeira, comenta aí, tá bom? Valeu, falou, fui pessoal!